Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Paz de Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Viva Deus. Hoje nós falaremos sobre trabalho, Viva Deus no trabalho. E a primeira coisa que eu quero falar é que a história do trabalho não começa com o homem, começa com Deus. Deus é um trabalhador. Quando nós abrimos a Bíblia no primeiro versículo, em Gênesis 1, a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus céus e terra. Então Deus trabalha desde sempre. Deus é um Deus trabalhador. Nós vemos o capítulo 1 e 2, Deus criando, Deus trabalhando. Em Gênesis 2:2, nós vemos Deus descansando no sétimo dia do seu trabalho. Então Deus é um Deus trabalhador, e aí ele vai e cria o homem. E a palavra de Deus diz que ele pegou o homem, colocou no jardim para lavrar e guardar. Deus criou o homem para o trabalho, mas ele não foi qualquer trabalho não. Era um trabalho de proteção, um trabalho de provisão, de governança, de administração, justamente porque, por sermos a imagem e semelhança de Deus, a mesma natureza de Deus trabalhadora se revelava em nós. Então o universo olhava para nós e via Deus. Deus, olha eles refletem o Senhor. Então o trabalho foi criado para que nós revelássemos a glória de Deus, o trabalho humano, né? Isso é maravilhoso, porque o nosso trabalho o tempo todo revela a imagem, a natureza do nosso Senhor. É uma adoração a Deus. O nosso trabalho deve adorar o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o trabalho, ele agora tomou uma nova natureza. Uma nova natureza. A palavra de Deus diz assim, em Gênesis 3, 17, 19. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo no suor do teu rosto, comerás o pão até que te tornes a terra. Então o pecado trouxe maldição, trouxe peso. Aquilo que era alegria, aquilo que era gozo, aquilo que tinha que trazer satisfação por sermos feitos representantes de Deus, cuidando das coisas de Deus, daquilo que Ele fez, da sua criação, que Ele olhou e disse que era bom, e Ele vai e coloca o homem para dominar tudo isso, para que revelasse a sua glória, mas ele peca, e agora a terra é amaldiçoada, e o trabalho muda a sua natureza. O trabalho que era para ser uma coisa alegre, agora deve ser feita com o suor do rosto para se ganhar o alimento. Então o trabalho se tornou penoso, sabe, algo que traz desânimo, fadiga. A outra coisa é que o trabalho era um ato de adoração e passou a ser um ato compulsório de sobrevivência. Agora, do suor do seu rosto, você se alimentaria. Então, aquilo que era algo para nos alegrar, sabe, para nos trazer
ao lugar de culto, de adoração ao Senhor, através do nosso trabalho, se tornou uma mera subsistência. E depois do pecado, o trabalho teve visões muito distorcidas durante o tempo. E aqui nós vamos falar sobre algumas delas. A visão grega, por exemplo, ela entendia, justamente no tempo de Jesus, na visão grega, ela entendia que o trabalho era algo ruim, algo degradante, deveria ser evitado a todo custo. O trabalho era somente perda de tempo, o tempo que você podia estar com as suas amizades, nos prazeres. E aí eles entendiam que seres livres tinham que estar ocupados com uma filosofia, com um pensamento, sabe, a sua existência. Enquanto os escravos e os animais teriam nascido com esse propósito de simplesmente trabalhar, procriar e depois morrer. Esse era o pensamento grego. E aí nós viemos para o pensamento medieval, vindo um pouquinho mais próximo, e aí já influenciado por alguns teólogos medievais que entendiam que o trabalho tinha a sua importância, o seu valor em si mesmo. Quer dizer, o trabalho é bom, mas simplesmente porque ele nos alimenta, porque ele nos humilha a alma, agrada a Deus, ele produz bons resultados, mas para aqueles cristãos o trabalho não tinha um valor em si. E inclusive se você não precisasse trabalhar, ganhasse bem, enfim, tinha um outro modo de subsistência, não precisaria trabalhar, já muito influenciada ainda pela visão grega, pela filosofia grega. Então vem a visão renascentista e reformada do trabalho. O renascentismo chega um pouco mais perto da visão do início de tudo. O renascentista negava que o trabalho era uma atividade meramente animal, porque o animal reproduzia aquilo para o qual ele tinha sido programado, sabe? Ele tinha os seus instintos, então ele tinha comportamento rígido. Já o homem não. O homem ele dota de inteligência, de inovação, ele tem um espírito criativo, então ele pega a natureza e cria algo daquela situação, sabe? Então, nesse sentido, o trabalho era um reflexo do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então, já chega um pouco mais perto do que Deus fez lá no início. Mas a reforma, a visão da reforma, ela foi um passo além, porque ela acreditava que Deus nos chama e nos capacita para exercermos a atividade profissional, sabe? Então, ao cumprirmos esse chamado, exercemos o que? Nos tornamos agentes cuidadores e providenciais de Deus. Sabe, quando um filho ora pelo pão nosso de cada dia, é que o padeiro acorda cedo para assar o pão. É quando nós precisamos viajar, que o mecânico vai lá e faz a revisão do nosso carro. Então ele entendia o quê? Que quando desempenhamos o nosso papel fielmente, a nossa vocação fielmente, os nus são vestidos, sabe, os famintos são alimentados, os enfermos curados, os ignorantes são educados. Então os reformadores trouxeram essa visão e partiram de duas premissas. Primeiro, nenhum lugar é absolutamente secular, porque Deus reivindica o local de trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, todo trabalho deve honrar a Deus. Segundo, que o trabalho ele deve reformar você. Sabe, ele deve te disciplinar. E a outra coisa é que você também ele te capacita a viver como filho no local de trabalho, exercendo reinado ali naquele lugar. Quer dizer, aquele lugar é um lugar onde Deus deve reinar, onde o Senhor deve reinar. E aí, essa visão trouxe luz para algo que acontecia, porque só o clero, só o trabalho que era sagrado era o trabalho do pastor, o trabalho do bispo,
mas agora não, Cristo reivindica todo lugar. Então ele acaba com essa dicotomia de que existe lugar sagrado, lugar profano, lugar de adoração e lugar secular. Então ele acaba com essa dicotomia. Então tudo é para a glória de Deus. E eles usam como lema 1 Coríntios 10:31, que diz assim: quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O teu trabalho é para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! Então não é só o trabalho. O trabalho para Deus não é só o trabalho eclesiástico feito na igreja. O pastor é alguém privilegiado que pode trabalhar o tempo todo, mas nós também estamos a serviço do reino o tempo todo. E aí Martinho Lutero fala algo muito forte, que eu vou ler aqui para vocês. O fazendeiro removendo o esterco e a criada tirando o leite da vaca agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente. O que ele está dizendo com isso? Que se você desenvolve um trabalho em qualquer lugar, sendo igreja, fielmente, tem o mesmo peso de glória do que alguém que está o tempo todo na igreja, a princípio trabalhando para o Senhor, porque nós estamos em missão o tempo todo. Nós somos a igreja, o lugar de adoração, somos aonde nós estivermos. Então Deus reivindica o trabalho como um lugar de adoração ao seu nome. Que coisa maravilhosa! Nós vemos isso na história de José, vendido, vai para um lugar estrangeiro, não perde os seus princípios, não perde os seus valores. Na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que onde ele coloca a mão prospera. Então na casa de Potifar, o seu trabalho glorifica a Deus. Sabe, mesmo quando ele é tentado, ele sai correndo. Na prisão, ele glorifica a Deus. O seu trabalho é visto, Deus é exaltado. E da mesma maneira, quando ele se torna governador do Egito, Deus é exaltado o tempo todo. Que coisa maravilhosa! Então não existe essa história de lugar, sabe, religioso e lugar secular. A sua fé deve estar alicerçada em qualquer lugar, em todos os lugares, em qualquer área da sua vida. Muitos imaginam, sabe, que o trabalho é algo meramente secular. Talvez até um lugar onde você possa pregar, falar de Deus, mas não um lugar onde você possa adorar ao Senhor através daquilo que você faz. Então você entende que você não pode trapacear, você entende que deve falar de Jesus para um amigo, mas você precisa ir além, você precisa entender que a fé afeta o produto que você faz. Sabe, que o meu compromisso com Cristo influencia o modo como eu vendo, como eu mostro o meu produto. Que a graça de Deus revelada em mim, sabe, afeta a minha mente e o meu pensamento sobre lucro, sobre o ganho, sobre o salário. Olha que coisa maravilhosa, é ir além, irmãos, é ir além. Sabe, o seu produto deve ser transformador, o seu trabalho deve transformar outra vida. Nós vemos isso na vida de Dorcas. Dorcas é alguém que faz, aventais, roupas, e aí quando ela morre, eles veem que Pedro está nas cercanias e enviam pessoas lá para chamá-lo, a fim de ressuscitar Dorcas, porque ela não pode morrer. Ela não pode morrer. Quando Pedro chega lá, o que ele vê? Uma porção de gente rodeando, viúvas rodeando, chorando, pranteando porque aquela mulher morreu. Elas mostram os vestidos, mas não para dizer, olha aqui, ela é boazinha, ela me dá. Não, é porque o que Dorcas fazia transformava a vida daquelas mulheres. Da mesma maneira, o seu trabalho deve transformar vidas. Que coisa maravilhosa! Sabe, Martinho Lutero tem uma história de que um sapateiro se converteu e foi até ele e falou: Martinho Lutero, o que eu faço agora para a glória de Deus? E ele disse: faça um excelente sapato e venda a um bom preço. Olha que coisa maravilhosa! O seu trabalho, o produto do seu trabalho deve glorificar o nome de Deus. A outra coisa é que a sua profissão também serve e é utilizada
Deus utiliza para o quê? Para o teu crescimento, para a tua disciplina, sabe? É nos relacionamentos que nós crescemos, para patrão, empregado, no estresse do dia a dia, na competitividade, diante de tentações. É lá que Deus vai nos provar e nos fazer crescer. É lá que nós vamos mostrar que somos filhos de Deus, para a glória de Deus. Isso nos molda, irmão. Você vê Jesus, sabe como foi importante o trabalho que a princípio parecia secular, mas como aquilo já estava disciplinando e moldando Jesus. Jesus carpinteiro, pelo menos é isso que o texto diz, né? Lá vem o filho do carpinteiro, e como naquela época era costume o pai passar para o filho o seu ofício, né? Se nós formos, né, por esse princípio, Jesus seria carpinteiro. O que um carpinteiro faz? Ele dedica atenção, sabe? Ele olha com cuidado, ele olha uma peça bruta e enxerga beleza lá dentro, enxerga uma forma lá dentro. Isso não tem a ver com o ministério que Cristo exerceria futuramente? Ele olha para aquilo ali e diz: olha, aqui eu preciso dar um talho mais profundo, aqui eu preciso ir com mais cuidado, quer dizer, tratando cada um nas suas especificidades. Olha que coisa maravilhosa, sabe? O Michelangelo, quando foi perguntado como é que ele fez aquela estátua grande de Davi de 4,5 metros com um bloco só de mármore, ele disse: eu fiquei olhando para aquela peça até achar Davi. Depois eu peguei o cinzel e o martelo e tirei tudo que não era Davi. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O seu trabalho não deve ser visto somente como subsistência. O trabalho é uma extensão do reino de Deus. É isso que os reformadores falavam, sabe? É o nosso campo missionário. Estamos nesse mundo com uma missão. Você, igreja, trabalhando, sabe, para revelar a glória de Deus. E todo lugar é um lugar de culto, todo lugar é um lugar de adoração, todo lugar é um lugar de propósito. O seu trabalho deve transformar a vida do outro. Nessa pandemia nós estamos vivendo algo muito interessante, porque fizeram uma lista dos serviços essenciais, e aqueles serviços que nós achávamos que eram de muita necessidade, acabaram não sendo. E aí o que ficou em voga? É o faxineiro, é o gari que limpa a rua, é o bancário que paga o auxílio emergencial, é a costureira que faz a máscara. Olha que coisa linda! Todos em conjunto, fazendo isso para a glória de Deus. Todo trabalho, por mais mínimo que ele seja, deve revelar a glória do Senhor. Você faz ideia da revolução de você como cristão entender isso, que o seu trabalho, sabe, o trabalho de pintar, o trabalho de faxinar, o trabalho de construir, qualquer trabalho para a glória de Deus, você marca o seu produto, você marca uma pessoa, você marca o seu trabalho, tudo com a chancela do Senhor. Que coisa linda! Tudo para a glória de Deus. Nós nesse mundo, cuidando do mundo, de Deus, fazendo as coisas de Deus. E o nosso desafio é esse: voltar à origem, voltar, sabe, a conexão do trabalho com a adoração, a conexão do trabalho com a natureza de Deus, que é trabalhador, essa natureza voltando a nós através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, que molda o nosso caráter, que nos faz olhar para o Senhor, sabe? Nós podemos mudar o nosso ambiente de trabalho. Quando você chega no ambiente de trabalho, você tem que entender que o Senhor tem que ser glorificado ali. Nós precisamos voltar aos princípios, precisamos voltar ao Éden. Aquilo que era alegria e que se tornou penoso deve voltar a ser motivo de alegria, sermos representantes de Deus, da glória do Senhor. Aquilo que era um ato de adoração e que virou um mero ato de subsistência deve voltar a revelar a glória do nosso Senhor. Que coisa maravilhosa! Você tem que entender isso. Você tem que entender isso e mudar a forma como você vê o trabalho. Porque eu tenho mudado. Depois que Deus me revelou essas coisas, falou para mim, depois que eu estudei e pesquisei, Deus me incomodou
Deus me incomodou e eu preciso trabalhar para a glória de Deus. O produto, sabe, o meio, a forma como as coisas acontecem no meu trabalho, tudo deve glorificar o Senhor. Então te faço um convite. Vamos modificar essa sociedade com o nosso trabalho. O seu trabalho é importante. Todos os trabalhos são importantes e eles devem revelar a natureza de Deus, que é um Deus trabalhador e nos criou para, através do trabalho, glorificarmos e revelarmos a sua glória. Eu te convido agora a assistir 2 testemunhos maravilhosos, edificantes, de pessoas que no seu trabalho ousaram, sabe, não vender princípios, não negociar princípios, nem a moral, mas revelar a glória de Deus através dos seus atos de trabalho. Veja comigo e seja edificado em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, família. Bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho das coisas boas, maravilhosas que o Papai do Céu tem feito na minha vida. Dessa vez falando um pouquinho do lado profissional. Para resumir, né? Eu estou na empresa que eu trabalho atualmente, vão fazer 6 anos, mais ou menos, e eu tive muita dificuldade no período direto com a minha chefia, quando nós passamos por um processo de troca, né? Que veio a minha chefe anterior saiu e aí veio uma outra pessoa substituí-la. E eu tive grandes problemas, isso faz mais ou menos uns 3 anos, né, que isso aconteceu. Eu estava grávida da Alice na época e foram períodos muito difíceis para mim. Eu sou uma pessoa que me considero muito feliz, muito alegre, eu sempre acordo muito disposta, né, querendo trabalhar muito, querendo muito que o dia seja produtivo, que dê tudo certo, né, e com as coisas que foram acontecendo com a nova chefia, né, aquilo foi me desestimulando, foi me fazendo uma pessoa mais triste. Tipo, eu cheguei ao ponto de acordar e não querer mais ir pro trabalho, de às vezes estar no trabalho, ligar pro Thiago e falar: amor, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá pedir demissão, porque eu não tô aguentando mais, eu quero ir embora daqui, porque a pressão tava muito grande, né, muito grande. Não era justo o que estava acontecendo, né, algumas acusações, forma de tratamento, não era merecido, tá? Então eu tava muito mal, mas eu tinha certeza que foi o Papai do Céu que abriu aquela porta de emprego para mim, foi ele que abriu aquele lugar, ele me colocou lá dentro. Então eu acabava sempre permanecendo, né? Tentando sempre dar o meu melhor, orando, pedindo graça, pedindo ao Senhor que me desse paciência, que me ensinasse como lidar com a situação, né? Sem desrespeitar, sem tratar mal, ao mesmo tempo conseguir fazer o meu trabalho bem feito, né? E aí eu tive a Alice, saí de licença maternidade e eu fiquei na minha mente todo o tempo de que eu voltaria pro trabalho e pediria demissão, porque eu não queria mais continuar da forma que eu tava. Mas quando eu voltei, foi na época do Natal e aconteceu um amigo oculto. E nesse amigo oculto, eu tirei justamente a minha chefe, né? E aí eu falei: meu Deus, o que eu vou falar? Todo mundo vai falar, vai ter um monte de gente. E aí o Papai do Céu, ele tocou realmente no meu coração. E as palavras que eu falei ali naquele dia foram palavras de que eu realmente estava muito triste, que realmente estava desanimada, que eu realmente não estava mais dando o meu melhor como eu sei que eu poderia dar, mas que eu estava disposta naquele dia a fazer tudo diferente, que eu queria que tudo ficasse, sabe, bom entre a gente, que eu considerava demais a minha chefe, que ela era uma pessoa excelente e que eu queria continuar trabalhando com garra, que eu gostava de estar ali porque eu amo o meu trabalho, né?
E Papai do Céu mudou o rumo, sabe? Mudou a história completamente. A partir daquele dia, ela veio conversar comigo e aí ela me explicou o que tinha acontecido no momento em que ela foi transferida, né? Colocada como minha coordenadora. E aí eu descobri que foi uma fofoca, foi alguma coisa, alguém contou que eu estava na expectativa de receber aquela promoção, que eu estava na expectativa de virar coordenadora e que com ela assumindo eu não tinha recebido isso bem. Então ela já entrou na posição achando que eu queria boicotar, né, que eu queria tomar o lugar dela. E aí eu conversei com ela, isso nunca tinha acontecido, isso de forma alguma. Eu sabia de uma fusão que estava para acontecer no trabalho, então eu sabia que eu não estava nem apta para poder assumir uma função de coordenadora na época. E as coisas foram se resolvendo, sabe? Uma conversa boa e de uma pessoa que me perseguia, de que tudo que eu fazia estava errado, tudo que eu fazia me questionava, tudo que eu fazia eram pedras para me tacar. Ela virou uma amiga, ela virou, não vou dizer mãe porque ela tem praticamente a minha idade, mas ela virou uma parceira, sabe? E a gente começou a caminhar junto, eu virei praticamente o braço direito dela, né? Hoje, 3 anos depois, ela é muito minha amiga, eu tô numa outra função, né? Na qual ela me indicou, eu cresci, né, um pouquinho mais dentro da empresa e eu fui indicação dela e do gestor dela. Então ela foi usada inclusive para continuar me abençoando lá dentro da empresa, né? Então eu deixo isso aí como um testemunho para vocês, né? Não desista, Papai do Céu abriu a porta, continua, faça com amor, faça com carinho, faça com alegria. Se Deus te deu esse cargo, se Deus te deu esse emprego, tente dar o seu melhor, sente, converse. Eu podia ter tido essa conversa com ela lá atrás, podia ter evitado muitas coisas lá atrás, ter chegado pra ela e falado, poxa, aqui, ó, tô mal, tô triste, porque tá acontecendo isso, o que houve? E a gente podia ter resolvido isso lá atrás, mas enfim, passou o tempo, resolvemos. Então pegue isso também, não torne os seus dias de trabalho dias tristes, dias ruins, sabe? Quando você acorda e fala, não quero trabalhar hoje. Não, vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor, vamos honrar o lugar onde Jesus tem nos colocado, onde Ele tem nos colocado para ser luz, sabe? Para poder ser referência, para darmos sim o nosso melhor, não é fazer o trabalho de qualquer forma. Então, meu testemunho é esse, eu espero que tenha edificado a vida de vocês e que a partir de hoje, né, vocês tenham uma vida muito melhor no trabalho, né? Que seja uma vida alegre, uma vida de cristão, uma vida de referência, uma vida onde as pessoas possam olhar para você e falar, não, ó, aquela menina ali a gente pode confiar que ela tá sempre dando tudo de bom aí, tudo de melhor, tá sempre com a gente pode sempre contar, é sempre correto, né? Então, é isso, gente. Beijão pra vocês, que Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Fala, família! Tema maravilhoso, né? Viva Deus no trabalho. Eu quero dar o meu testemunho também, porque eu peço muito a Deus para que eu consiga honrá-lo no meu trabalho. Sempre que eu vou para o trabalho, eu peço a Deus para que eu não me contamine e para que eu consiga revelar Jesus, revelar Cristo, onde né, no ambiente onde eu estou todos os dias. Imagina, se onde eu estiver todos os dias eu não conseguir expressar Cristo, provavelmente eu não estou parecido com Ele. E eu tenho um testemunho muito bonito para falar, que parece coisa simples, mas no desenrolar a gente vai vendo como é tremendo. Há um tempo atrás, não muitos anos atrás, né, começou esse WhatsApp, grupo de Zap, e aí, como a maioria de vocês também que trabalham tem o seu grupo do Zap lá dos amigos do trabalho, eu também tenho. E aí fizeram o grupo, botaram alguns professores também e outros alunos, o grupo ficou grande. E aí passou 1, 2 dias, daqui a pouco, adivinha o que eles começaram a compartilhar? É isso mesmo, o que acontece sempre. Começou a compartilhar pornografia, começou a compartilhar umas coisas que eu falei,
E agora, o que eu faço? E aí bateu aquela vergonha de sair do grupo, né? Porque vão achar que eu... tem nada a ver. Sabe como é que é a história do não tem nada a ver? É só eu não abrir, é só eu não ver, ficar aqui na minha. Porque afinal, o grupo legal pra caramba, rapaziada sempre conversando coisa legal. Eu tenho que me enturmar, né? A gente sempre pensa nisso. Mas aí eu pensei bem, eu falei, não vale a pena. Saí do grupo, irmãos. No outro dia já vieram me zoar. Saiu do grupo, o que houve? Aí eu, galera, queria estar no grupo aqui com vocês, gosto da companhia de vocês. Vocês têm meu zap, quer falar comigo, fala comigo, mas, tem uma galerinha ou outra aí que compartilha pornografia, eu não curto, não quero ficar recebendo essas coisas não, sabe? Eu não quero receber isso, não quero que meu celular tenha essas coisas, tenho família, não quero jamais que minha esposa saiba que eu fico vendo essas coisas, eu não quero isso pra mim. E aí, tá bom, me posicionei, só me posicionei, irmãos, não fiquei falando que eles estão errados, nem nada, só me posicionei. Não quero receber essas coisas. Vocês têm meu zap, qualquer coisa, fala comigo. E aí zoaram, aí depois o outro veio falando, aí eu dei a mesma explicação, aí veio outro, a mesma explicação. Passou um tempo, pronto, rapidinho, daqui a pouco já ninguém falava mais nisso. Irmãos, e aí? Foi se passando os anos, isso já tem muito tempo. E a gente acha que foi uma atitude que talvez não reverberasse, né? Mas quando a gente escolhe honrar a Deus, irmãos, Ele se alegra com a nossa vida. E aí, eu sempre peço a Deus para revelar Ele lá no trabalho. Então, sempre com meus alunos, todo mundo sabe que eu sou cristão, até por causa de como eu me posiciono, né? Eles brincam, lá vem o Bíblia, o crente, o santo. Irmãos, tem gente que se ofende com isso, né? Eu não, eu faço disso uma oportunidade para eu bater dar mais uma pancada na estaca e firmar, porque eu quero que todos saibam que eu sou crente, eu quero que todos saibam que eu sou luz. E aí eu sempre gosto de compartilhar do amor de Deus, principalmente com meus alunos mais íntimos, né, que eu estou todo dia ali. E aí aconteceu algo maravilhoso, irmãos. Eu já sempre falando do amor de Deus com uma aluna minha, o marido dela começou a treinar comigo também. E aí rapidamente os colegas já botaram ele no grupo também do Zap, né? O grupo da academia, da rapaziada. E aí passou alguns dias, ela mexeu no celular dele e viu lá um monte de pornografia do grupo. Aí, isso aqui é do grupo lá da academia. Começou a se justificar, né? Os caras ficam mandando isso aí, mas é coisa de homem mesmo, não tem nada a ver não esquenta não. Até o Thiaguinho tá lá no grupo. Quando ele falou isso, irmão, a minha aluna falou, como é que é? O Thiaguinho tá nesse grupo? Tá nesse grupo. Ela falou, eu duvido que o Thiaguinho tá nesse grupo. Ele, claro que tá nesse grupo, me dá aqui o celular. Pegou o celular e começou a procurar lá nos componentes do grupo. Aí foi vendo, ele, caramba, achei que ele tivesse, o Thiaguinho não tá no grupo mesmo não. E ficou sem graça. Ela viu, eu sabia que o Thiaguinho não tava no grupo. Eu não sabia dessa história, no outro dia ela veio me contar, até orgulhosa. E eu, poxa, que legal, não expliquei pra ela, não, eu não, a galera compartilhando essas coisas, rapaziada, é muito legal, eu gosto de todos eles, a gente bate muito papo, mas eu não gosto disso não. E ela, eu sabia, Thiago, eu sabia que você não estava no grupo. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, poxa, que coisa legal, né? Que coisa legal. Lá na casa dela, numa discussão com o marido, bateu o pé e falou, ele não está no grupo. E ali o marido que nem até ateu, ele não acredita em nada, ele pôde ver que há diferença para o que serve e para o que não serve. Eu não falei nada, eu fiquei quieto na minha, mas só ali o testemunho já foi dado. E é o que eu procuro viver no meu trabalho, irmão, diariamente. Não me contaminar, estar no meio de todos, mas não fazer parte. Porque o Salmo vai dizer, né, que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Mas, irmãos, você não deve sentar na roda deles para escarnecer. Mas para ser luz ao meio das trevas, você tem que sentar na roda deles. Foi isso que Cristo fez. Ele veio para os pobres, para os ímpios, para os idólatras. É para essa galera que Jesus veio. Só que quando ele estava no meio deles, era a luz de Cristo que brilhava. E não as trevas que ofuscavam a sua luz. E é isso que eu procuro fazer no meu trabalho.
tô sempre no meio da galera, tô sempre conversando de tudo, brincando muito, sabem que eu sou extrovertido, mas sempre firmando os meus valores. Porque a gente tem que firmar os nossos valores, irmãos. E ali vão te zoar, vão brincar contigo, mas a mensagem está sendo pregada só em você se posicionar, sem falar nada. Claro, já estou muitos anos lá, já tive muitas oportunidades de pregar mesmo, de falar do amor de Deus com todos eles também. E às vezes a gente acha que isso não tem alcance, mas aí eu quero aumentar ainda esse testemunho. Muito interessante, irmãos, quando tem algum evento, um churrasco da galera, dos professores, de final de ano, ou então eu trabalho perto da praia, né? Às vezes a galera vai na praia, as esposas, as namoradas, ficam tudo no telefone, caçando o marido, querendo saber onde ele está. E sabe o que eles fazem, irmãos? Para provar que eles estão num ambiente de paz, um ambiente tranquilo, eles batem foto comigo e mandam para as esposas dela, para as esposas deles. Por quê? Porque aí elas vendo que eu estou com eles, é sinal de que aquele ambiente não é um ambiente de bagunça. Ah, então os meninos estão na praia mesmo só trocando ideia. Ah, então o churrasco não é churrasco de mulherada, de bagunça. O Thiaguinho tá lá. E aí eu tava pensando nisso outro dia, eu até me emocionei. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não conheço as esposas deles. Conheço no máximo assim de oi, tudo bom? Não são minhas amigas, não convivem comigo. E como é que pode a minha foto, a minha presença do lado dos amigos dele trazer segurança para elas? Sabe por quê, irmãos? Porque esses colegas que ficam o tempo todo brincando, me zoando, me chamando de santão, quando chegam em casa, irmãos, eles falam para elas: pô, lá na academia, lá no meu trabalho, pô, tem um garoto assim, assim, assado, que é crente, menino sério, pô, tá sempre com a gente brincando, mas, pô, o cara não quis saber, não saiu do grupo por causa da pornografia, o cara, pô, a gente fala de quando toca alguns assuntos ele se afasta, e assim, elas lá que nem me conhecem passam a me conhecer por causa do que eles falam. Ou seja, irmãos, o testemunho de Cristo está sendo pregado lá na minha vida. Mesmo sem alcançar, sem conhecê-las muito bem, até a elas eu tenho alcançado o testemunho de Cristo na minha vida. Por quê? Porque eu fui até elas pregar para elas? Não, só porque eu firmei meus valores. Só porque eu decidi que no trabalho é lugar de honrar o Senhor. É um lugar que eu mais fico. Imagina se eu deixar para pregar só no domingo, para falar do amor de Deus só para meus colegas. Nada disso. E ali, graças a Deus, eu tenho conseguido dar um bom testemunho. E eu te encorajo, irmão, se você faz parte de algum grupo de zap aí, que é muito normal isso, que a galera fica compartilhando, toma essa decisão, sai do grupo. E quando te perguntar, tu fala: cara, cansei disso, não quero isso pra mim não. Sabe, Deus não gosta disso. E se Ele não gosta, eu também não vou gostar. E aí vai ser zoado, mas tu vai firmar ali um testemunho. E aí você fica nele até o fim. E você vai ver os resultados. Sabe? Porque, irmãos, tem até uma frase na camisa muito interessante, fala assim, ó: já tem muita gente queimando o filme de Jesus, não seja mais um. E aí você acha que só em fazer parte ali, mesmo que você não abra a foto ou o vídeo, mas você está deixando de dar o testemunho de quem não se mistura com o que não é correto, com o que não agrada. São homens casados. É a rapaziada que fica ali falando de que quem pegou, quem fez e bagunçou. Irmãos, só se posiciona. Muitos lugares a gente não tem oportunidade de pregar. Às vezes o trabalho é um lugar desse que dificilmente a gente tem oportunidade de pregar. Então o que vai pregar para eles é só a gente firmar o pé e falar: não, os valores cristãos eu não negocio. Agora, o que não for ofender a isso, meu irmão, pode contar comigo. Sabe por quê? Porque você tem que estar no meio deles. Não é que você tem que se esconder, não. Os caras te chamam para ir num lugar e você não vai porque eles são do mundo. Só vai para a igreja? Como é que você vai ganhar os ímpios se você não estiver com eles? Vai para lá. Vai lá para a praia com eles, vai para o futebol com eles, vai para o churrasco com eles. Mas quando chegar lá, não negocie os teus valores. Porque só assim eles vão conhecer os seus valores. E eu dou glória a Deus, porque lá no meu trabalho, já estou há anos lá, e eu tenho conseguido manter um testemunho de gente, um crente sério,
que não negocia os valores de Deus. E mesmo sem, às vezes, nem imaginar o alcance disso, de vez em quando Deus nos honra, como esse testemunho maravilhoso que me alegra tanto. E eu fiquei pensando, quero finalizar aqui, imagina aquela minha aluna falando assim, Tiaguinho não tá não, duvido. E aí o marido pegando o celular e falando, tá sim, quer ver? Aqui ó, Tiaguinho. E ela frustrada, porque bateu o pé achando que eu não estaria, porque eu tô sempre pregando de Jesus para ela, e eu tô lá no grupo. Olha como eu teria queimado o nome de Jesus, irmãos. Olha que terrível. Quando que eu vou conseguir de novo falar do amor de Deus para aquela menina, se fosse dessa forma o acontecido? Mas não, ela, que nem crente é, bateu o pé e falou, não, Tiaguinho é um menino sério, um menino que está sempre falando da família, um menino sempre que fala do amor de Deus para mim, ele não está nessa porcaria não. E eu dou glória a Deus por isso, porque parece algo simples, mas é assim que a gente vai viver Jesus no nosso trabalho, simplesmente assim. Dificilmente você vai ter a oportunidade de pegar um microfone e pregar, mas é no dia a dia. Amém? Deus abençoe vocês. Não se esqueça, viva Deus no trabalho. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!